Ai, ai, então seja muito bem-vinda, Deusa. Que ótimo, que bom ter você aqui na nossa sessão secreta. A gente tem sessões secretas 2 vezes por mês, tá? E a gente tem uma mentoria secreta que acontece 1 vez no mês. Nanda maravilhosa, seja bem-vinda. Mulheres de sucesso. E hoje eu estou muito feliz. Essa sessão, ela não estava programada para acontecer hoje. Ela estava programada no meu calendário, que a gente vai falar sobre organização também, para a semana que vem. Mas nos meus estudos, não está aqui, ó, já levei para lá, né? Nos meus estudos espirituais, vamos dar esse nome, me veio, Emily, seja bem-vinda, deusa. Me veio, então, a orientação de trazer esse conteúdo hoje, dia 10/10, às 10 horas. Ó, a câmera da Gabi até voltou a funcionar. E... Olha ali, ó. Deusa livre, maravilhosa. A Elô já quer. Já vamos fazer um comércio aqui do negócio. Maravilhosa. Então, hoje, dia 10/10, né, me veio que eu deveria falar sobre as mulheres de sucesso. E quando me veio falar sobre as mulheres de sucesso, né, a minha primeira inspiração é Maria Madalena, tá? É Maria Madalena, essa mulher humana e poderosa, né? E nisso veio também que eu deveria falar sobre Tecla, né? E muitas mulheres não conhecem Tecla, eu mesma não conhecia. Nunca fomos apresentadas, né, como a gente brinca. E então quero falar sobre ela porque Tecla é uma mulher de fé, de muita fé. E talvez você tá assim, Thaís, você vai falar sobre mulheres de sucesso, mas você está falando de Maria Madalena, você está falando de Tecla, você está falando de fé. Tá, então é religião que você vai falar? Não. Aqui eu quero que você entenda o poder da espiritualidade na nossa vida enquanto mulheres, tá? Que é um dos nossos pilares de autocuidado. Então a gente tem que cuidar também da nossa espiritualidade, né? Também da nossa alma. Como a gente cuida do nosso cabelo, né? Tava ali no começo brigando aqui com uma mecha de cabelo. Então, como a gente cuida do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional, né? Dos nossos afetos, a gente também tem que cuidar da nossa espiritualidade. Enfim, veio essas mulheres e que eu deveria trazer elas. Por que essas mulheres? Né? E você vai ver. Porque essas mulheres, elas, né? Elas foram mães, elas foram mulheres políticas, mulheres sociais, elas foram mulheres que usaram o seu conhecimento para prosperar. E é sobre elas que eu quero falar para você, então, hoje, tá? Eu vou abrir aqui um material de acompanhamento, só para a gente ter como um norteador. Inclusive, depois eu vou liberar para vocês, tá? Esse conteúdo também, vocês vão ter acesso, ok? Opa, não é aqui que eu quero. Ele abriu a tela errada. Vamos lá. 10h07. Eu só quero trabalhar, pessoal. Libera aqui para mim, fazer o que tem que fazer. Obrigada. Ai, ai, ai. Vamos lá. Só me libera aqui para mim fazer o que. Aqui. Show. Mulheres de sucesso que você não conhece, tá? E eu fiz uma brincadeira com fundo de verdade, como a gente costuma dizer, né? Sobre quem foi Maria Madalena, quem foi Tecla, quem foi Eva. Muitas mulheres falaram, eu sei quem foi, né? Mas sabe a partir de que ponto de vista, né? E mais do que isso, que sucesso é esse, né? Então, eu quero mostrar agora para vocês do que a gente pode, o que a gente vai falar sobre mulheres de sucesso. E como que você pode ser uma, tá? Então, a gente vai entender um pouco mais sobre o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? Né? São as inúmeras
verdades, realidades criadas e construídas através dos tempos que determinam o que é e o que não é na nossa vida hoje. Complexo e simples ao mesmo tempo, tá? O inconsciente coletivo é quando todas as nossas mentes, né, humanas, se unem em pontos em comum. Então, é do inconsciente coletivo algumas verdades, tá? Por que eu estou fazendo entre aspas essas verdades? Porque a história da humanidade, ela foi sendo modelada para interesses que não necessariamente acolhiam as mulheres. A história da humanidade foi modelada para interesses que não estavam a favor das mulheres. E nessa perspectiva, você vai entender que está dentro de você, né? Porque o inconsciente coletivo é aquilo que não é verbal, que não é explícito, tá? Mas que está dentro da nossa realidade. Então você vai entender que existem coisas que você pensa, que você sente, coisas que você faz e que você nem sabe como, porquê e da onde. E que, na verdade, vem desse inconsciente coletivo. Jenny Deusa, seja muito bem-vinda. Mulherada, vamos escrevendo aqui no chat dúvidas, interagindo, tá? Aproveitem que esse momento é para nós. Então, esse inconsciente coletivo tem uma lenda que diz assim: 1000 mentiras se tornam uma verdade. Se eu repetir 1000 vezes uma mentira, ela se torna uma verdade. Tá? Assim como 1000 repetições te trazem a maestria. Ok? Então, esse inconsciente coletivo, ele vai trazendo para você esses padrões que nem mesmo você se dá conta sobre o que é ser mulher, o que é ter sucesso e sobre a prosperidade feminina. Tá? Então, a gente vai olhar para ele. Depois a gente vai entender como que a mulher é vista. Especialmente essas 3 personalidades que eu estou trazendo aqui hoje para ti. Como que elas foram vistas, subjugadas e o que isso tem a ver com você? Então, minhas deusas, se preparem, porque vai ter gatilhos, tá? O que é gatilhos? Vai mexer em algumas coisas aí dentro, ok? Eu já estou comunicando, avisando, não dá para dizer que vocês não sabiam depois disso, tá bom? Brincadeiras ou não, vamos seguir. A gente vai entender o que é sucesso e o que é poder, tá? O que é isso? Por que nós, mulheres, ainda nos questionamos em ter sucesso, em ter poder? Por que todas as vezes que a gente usa da nossa, inclusive da nossa agressividade, né? Quando eu escuto assim, Thailisa, eu quero ser a mãe, eu quero ser a mulher, eu quero ser a esposa que não é estressada, que não grita, que é leve. Tá, mas qual é o problema se em algum momento você grita? Qual é o problema se em algum momento você ter que delimitar o teu território, o teu espaço na força? Qual é o problema? Ok? Então, sucesso e poder, ele vai sempre nos atacar de alguma maneira, porque a gente tem que ser X ou Y, né? E não nos é permitido sermos nós mesmas. E eu vou te dar um passo a passo. Então, por isso que eu vou disponibilizar esse material para vocês depois, tá? Junto com a gravação, para que vocês tenham esse passo a passo, vocês comecem a visualizar ser essa mulher de sucesso. Como que eu me torno essa mulher de sucesso, tá, Elisa? A partir desse passo a passo, ok? Perfeito. Então, vamos lá. Quem foi Eva? Quem foi Eva? Então, eu vou trazer aqui para vocês um recorte dessa mulher, que é a nossa origem, né? Que é a nossa origem. Por que eu começo trazendo Eva? Porque, olha ali, temos uma anciã no nosso encontro, que maravilhosa. É a mãe da Elô, olha só, que benção, gratidão, gratidão, maravilhosa. A gente, é isso que é lindo, né? Nós temos as jovens
nós temos as mães e nós temos agora os anciãos. Então, minhas amadas, o encontro, a egrégora está completa, está completa. Que bom. Quem foi Eva, né? Então, vamos começar com o recorte dessa mulher. Porque Eva não é a primeira imagem de feminino que nós temos ao longo da história. Porém, é a mais marcante, é a mais determinante, tá? Em relação à nossa história moderna, digamos assim, tá? As origens mais modernas da nossa vida. Então, Eva, ela não é a primeira mulher que representa o feminino, que representa a mulher, digamos assim mesmo, na nossa história. Só que Eva é amplamente divulgada e difundida. Mas Thaisa, se Eva não é a primeira mulher, quem é que foi? Né? Quem é que é a primeira mulher? As primeiras mulheres, as primeiras imagens, os primeiros arquétipos de feminino, eles vêm das deusas, né? Das deusas. É por isso que eu falo que toda mulher é uma deusa. Algumas sabem que são, outras ainda não descobriram isso. Então, as deusas são esse primeiro arquétipo, essa primeira imagem, digamos assim, tá? Perfeito. Mas por que a gente começa com Eva, então, Thaisa, né? Por que você traz a Eva e você não traz as deusas? Porque Eva, então, ela é amplamente divulgada, difundida. Ela é como se, se tornou a imagem da mulher, especialmente quando a sociedade começa o controle sobre o feminino, o controle sobre a mulher. Então, é como se Eva fosse a imagem do controle que temos que ter sobre a mulher. E é por isso que começa com Eva. E olha só que interessante, né? Então, Eva é a mulher originária, dentro dessa perspectiva, né? Então, indiferente do que você acredita, indiferente do que você ouviu, indiferente do que você concorda ou não, e tá tudo bem em relação aos seus pontos de vista, tá? Mas Eva é essa mulher originária, essa mulher que nos foi apresentada como a mulher errante. Então, antes haviam as deusas, e agora existe uma mulher que ela é parte do outro, né? Então, a história conta, a lenda diz que Eva parte da costela de Adão, ou seja, ela não é um ser em si só. Ela é parte de alguém. Ela não é um ser em si só, ela é parte de alguém, tá? E ela é mulher errante, por quê? Porque ela falha, porque ela erra, né? Por isso que eu trago essa imagem aqui, tá? Da expulsão, então, ali do paraíso. E olha quem está à frente. Eva, né? A mulher errante, ok? E Eva, na verdade, para esse nosso modelo. Então, o que é esse modelo que a gente traz? É o modelo do patriarcado, né? Em que as mulheres começam a ocupar uma posição de submissão, por isso que ela vem da parte de alguém. Ela não é por si só uma mulher, um ser inteiro íntegro, ok? E ela é a mulher falha, ela é errada. Então, eu penso assim comigo, né? Assim, mas só penso, rapidinho, você pensou? Foi. O que teria acontecido se, ao invés de ter sido Eva, a errante, tivesse sido Adão? O que teria acontecido? O que mudaria na nossa história se, ao invés da errada, né? Se ao invés de Eva, que foi a errada, tivesse sido Adão? Só que os homens nunca erram, né, amadas? É só a gente vê a história, né? E eu não estou aqui fazendo uma crítica aos homens e dizendo assim, nós temos que matar os homens. E não, pelo contrário. Mas é uma crítica a esses modelos de poder em que a mulher, então, foi vivendo essas realidades, né? E a grande verdade é que, para nosso momento, nessa quebra de padrão, nesse lugar de submissão feminino que foi imposto,
Eva é a nossa grande mãe. Eva é a nossa grande mãe. Nós somos filhas de Eva. Nós somos seres humanos. Quem é a mulher originária? Eva. Nós não somos filhas das deusas. Nós somos filhas de Eva. Olha só o impacto disso. Da mulher errante. Da mulher que é parte. E isso aqui, gente, já é o inconsciente coletivo. Já é aquilo que está dentro de você e que você só recebeu em algum momento da tua vida. Tá? Então, nós somos filhas de Eva. Dessa Eva que foi criada por homens. E homens, quando eu trago aqui, dessa sociedade que visava ter a mulher nesse lugar de submissão. E que perdura até hoje, infelizmente. Mas que agora nós estamos nos tornando mulheres, deusas humanas. Percebem o quanto isso é impactante, o quanto isso é forte? Tá? Eu estou acompanhando, eu sou aluna também, né? Mentorada, porque o nosso processo evolutivo nunca acaba, né, Deus? A gente acha que vai ter um desconto, já logo se mete outra coisa. Sei você, mas eu sou dessa. E a doutora Palmira, tá? Uma PhD maravilhosa, ela traz que esse modelo de dominação, de submissão, de julgamento da mulher, ele existe há mais de 16 mil anos. 16 mil anos. Então, isso daí não foi com a tua mãe, com a tua avó. Isso daí, amor, é desde quando Eva surgiu. Percebe? Percebe a tonelada de julgamento que a gente tem? Então, preste atenção nesses três tópicos. Eva, a mulher originária, a mulher errante e a grande mãe. Ok? Me conta aqui no chat se você já tinha se dado conta disso. Dessas mulheres, dessa maneira. Dessas mulheres não, né? Da Eva nessa perspectiva. Me conta aqui no chat se você já tinha percebido Eva desse lugar, tá? Que eu vou adorar saber a tua opinião. Nunca tinha percebido nada disso. Tudo novo, tá aí. Maravilhosa, maravilhosa. E assim, tá, deusas? Eu já falei isso em algum momento no grupo de WhatsApp, quem participa lá do meu grupo de WhatsApp, e eu vou repetir aqui. Muitas informações do que vocês estão acessando aqui comigo, que eu estou trazendo para vocês, elas são informações que não vêm da academia de psicologia, né? Eu, como psicóloga formada. Agora que eu estou falando isso, olha que maravilhosa, eu não me apresentei. Eu só me taquei falar que eu sou assim, menina. Ai, meu Deus. Não vou me apresentar agora, que vai vir uma imagem linda de mim mesma. Meu momento, vou me apresentar no Way também. Ai, ai, ai. Então, essas informações que eu estava falando, elas não vêm da academia, tá? Academia que eu quero falar é lá da faculdade, é lá do curso. Essas são informações que vêm do meu ser, da minha alma, né? Dessa minha conexão espiritual com o universo, com o cosmos, com a natureza, enfim, tá? Com a divindade. Vamos lá então, deusas. E agora a gente parte para Maria Madalena, tá? E eu usei a fotinho de mim mesma aqui, mas eu poderia ter usado outra imagem. Espera aí, eu poderia ter usado outra imagem, mas essa é a minha Madalena, né? Tudo bem, vamos deixar essa aqui. Por que que eu me coloquei aqui? Deixa eu me apresentar também, tá? Deixa eu me apresentar, então. Né? Essa maravilhosa aqui, com essa boca cheia de dente, sou eu, Taicunha, tá? Taicunha. Então, como eu falei ali, eu sou psicóloga, né, de formação, sou mentora de mulheres, sou terapeuta de casais. E eu sou uma mulher que agora eu entendi um nome que a própria Madalena nos dá, tá? Que é transgressora. Né?
Então, eu sou uma pessoa inconformada com as coisas como elas são. Em que sentido? Se algo não está bom, não está fluindo, ou por que as coisas são como são? Né? De onde que isso vem? E eu lembro desde criança de falar, ó, e eu tô na TPM, eu começo a me emocionar quando eu falo quando eu era criança. E eu lembro, gente, é 10h23, o dia 10/10 de 2023. Juju, vamos lá. Eu lembro que desde criança eu questionava aonde que está a parede que diz que termina o universo. Onde que está? Onde que está o muro que diz assim, ó, aqui terminou o universo, não existe mais. Eu nunca vou esquecer desse questionamento. E juro, eu era criança. Então, esse é o meu espaço de inconformada, né? Por muito tempo eu falei que eu era inconformada. Agora eu sei que eu sou transgressora. Então, eu ajudo mulheres, né, a se reconhecerem como a potência que elas são. E fazendo isso nos papéis que elas vivem, como mães, como esposas, como profissionais, mas como mulheres, tá? E por que Madalena, né? E por que eu trouxe aqui a minha imagem, né? Maria Madalena. Porque Maria Madalena é a minha guia. Maria Madalena é esse arquétipo, essa imagem que me conduz, que me orienta, tá? E Maria Madalena, né? Então, veja, se Eva era a nossa origem, é a nossa origem, dentro desse recorte, tá? Então, por isso que eu falei, um recorte dessa mulher que foi a nossa origem. Então, a gente está fazendo recortes aqui. Se eu fosse falar só de Eva, eu faria várias aulas só falando sobre Eva. A gente está usando um recorte, tá? Então, Madalena, Maria Madalena, entenda, Maria não é um nome específico. Maria é um significado, é uma palavra, sabiam? Sabiam disso? Que Maria não é um nome, né? O significado de Maria é princípio. Princípio. Olha só que coisa mais linda. E Madalena, Maria nunca foi Madalena. Nunca nem foi Maria, eu acho, né? Mas tá tudo bem. Madalena é o lugar da onde ela vinha, Magdala, tá? Então, a verdade é que a gente não sabe ao certo quem foi Maria Madalena, porque nem o nome dela eu tenho. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é como ela nos dá poder. Poder, tá? Então, Maria Madalena, em primeiro de tudo, ela foi uma mulher rica. Maria Madalena foi uma mulher rica. Ela vinha de uma família com recursos e ela tinha conhecimento social, político e espiritual. Ela era uma figura na sua sociedade que atuava de maneira social, política e espiritual. E aqui a gente já tem uma quebra de parâmetro, de paradigma, né? Por quê? Reconhece deusas. E assim, temos lá no meu YouTube 10 aulas de prosperidade feminina, tá? Com muito conteúdo, muito conteúdo. Então, quem ainda não assistiu, super recomendo, tá? O que acontece? Foi tirado ao longo desses 16 mil anos, né, que eu estou trazendo para vocês, em que a gente passa por uma sociedade patriarcal, foi sendo tirado da mulher a condição de riqueza. Foi sendo tirado dessa mulher a condição de riqueza. Então, ou ela tinha um pai rico, ou ela tinha um marido rico. Ou então, ela era a prostituta, e eu já vou explicar para vocês essa prostituta aqui. Vocês vão entender um grandíssimo erro de tradução, que não é um deslize sem sincronicidade, né? Mas enfim. Ou ela fez dinheiro porque ela é prostituta. E hoje, na nossa realidade, ela fez dinheiro porque ela se matou trabalhando. Olha só.
porque ela se matou trabalhando. Ou seja, né, minhas deusas, não tem muito para onde eu correr. Aí a gente até brinca, né? Não nasci, não sou herdeira, não casei com homem rico, tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar, essa é a minha realidade. E sim, temos que trabalhar porque queremos, porque desejamos, porque isso é importante, mas muito mais porque esse modelo de mulher rica, ele não pode ser simplesmente por um modelo de mulher de sucesso com capacidade. Ele é um modelo de mulher e não veio de família rica. Não, caso alguém deu. Quantas vezes, né? Vocês já devem ter ouvido falar, ou se não ouviram, enfim. A Anitta, né? Ai, Thaisa, não gosto da Anitta, não gosto das músicas dela. Ok, tá tudo certo. Eu vejo a Anitta como empresária, como uma mulher de sucesso, bem sucedida. Indiferente se eu acho que o negócio dela é bom ou ruim, tá? Mas quantas vezes vocês viram a própria Anitta ser julgada de que ela ganhou isso porque fez pacto com não sei o quê, porque um homem deu dinheiro para ela. Nunca foi porque ela buscou, trabalhou e se desenvolveu. Então, Madalena foi uma mulher rica e que tinha influência, conhecimento. Eu tô com essa palavra engasgada há dias já, meses, né? Social, político, espiritual. Essa era a Madalena. Por quê? Por que ela é apresentada como uma prostituta, tá? Porque a prostituta era a mulher que prostrar-se para a divindade. O que é se prostrar? É essa imagem aqui, ó, deusas, né? É eu me colocar a serviço, eu me colocar recebendo, receptiva, eu me colocar, né? Como diria a minha personal yoga que está aqui, Yogi, Gabriela, né? Colocar nesse lugar de humildade, né? De que eu sou pequena, eu sou grandiosa no meu tamanho e pequena na minha evolução, que eu estou em processo evolutivo. Então, Madalena era, primeiro, uma mulher rica. Então, quando vem, tá, o patriarcado com força, como é que eles vão dizer que existia uma mulher rica? Uma mulher com influência social, política e espiritual? Uma mulher não pode ter esse lugar. Só homens podem ter esse lugar. Então, e é dado a Madalena a idealização, a imagem da prostituta. Que a gente entende e corrompe como a mulher que vendia o seu corpo por dinheiro. E aí, né, meus amores, eu vendo a minha cabeça por dinheiro. Quando eu tô atendendo as minhas clientes, eu tô vendendo o quê? O que eu conheço, o que eu pratico, o que eu aplico. Tá? Mas a prostituta, ela vem desse termo, de prostrar-se para a divindade. Prostrar-se para a deusa. Então, Madalena tinha uma posição de liderança. Ela tinha uma posição de liderança, inclusive como apóstola dos apóstolos, tá? E a Madalena é a salvadora. Só que ela não é a salvadora dos outros. Madalena não é a minha salvadora. Madalena é a representação, Maria Madalena, tá? Da salvação do próprio coração. Madalena aceitou a sua condição divina e humana. Então, quando se diz lá que Jesus tirou os 7 demônios de Madalena, tá? O que são esses 7 demônios? Não são os 7 bichinhos que Madalena deixou entrar, pelo amor de Jesus. São as 7 formas que nós temos do nosso ego operar. Tá? Então, o nosso ego, ele opera de 7 formas diferentes. Ele opera pela raiva, pela inveja, né? Ele opera de 7 formas diferentes. Eu não vou meter aqui porque é um recorte. Então, quem foi Madalena? No final das contas,
Ela foi uma mulher rica. Ela foi, sim, a mulher prostituta em que sentido? De prostrar-se. Ela foi humilde a reconhecer que a divindade existia e operava na vida dela. E ela foi a salvadora. Ela salvou a si mesma. Com, obviamente, né, seguindo os desígnios, as palavras, enfim, de Jesus. Porque Jesus renasce para Maria Madalena. Para Maria Madalena. Tá? Então, ela salvou a si mesma, ela salvou o seu próprio coração, aceitando essa condição. Então, o que é importante a gente entender aqui? Como que essa personalidade influencia a nossa vida? Porque a mulher rica, que tem todo esse poder, essa liderança, esse conhecimento, ela vai ser taxada. Vocês olhem para qualquer lugar e vocês vão ver quantos julgamentos existem nessa mulher. E isso vai operar em nós como medo. Vai operar em nós como medo. Eu não quero que duvidem da minha capacidade e digam que eu conquistei porque o meu marido é tal coisa. Tá? Eu não quero, ai, porque eu vim. Porque para você é fácil, você veio de família rica. Então eu só valorizo aquela que veio de família pobre, se ralou, se quebrou e conquistou. E ela não tem mérito, né? Ok? Então, essa foi Madalena, tá? Depois, a gente vem para Tecla. Quem foi Tecla? Ok? E Tecla é um recorte. A gente vai apresentar agora para vocês, eu vou apresentar para vocês um recorte dessa mulher destemida. Destemida. Inclusive, em termos de espaço-tempo. Gente, deixa eu perguntar antes para vocês. Se vocês sabiam. Sabe o que a Thaís, minha assistente, falou esses dias? Ela falou assim: Thay, eu fui numa igreja, num lugar, eu não sei, ela encontrou alguém, estava lá falando de Jesus, enfim, e ela falou assim: ah, né? Daí a Thay falou Jesus e Maria Madalena. E alguém olhou para ela e falou assim: mas quem que era Maria Madalena? Eu, na minha cabeça, as pessoas estão julgando Madalena, mas tem gente que nem sabe quem que é. Tem gente que nem sabe quem que é. Quem é, quem foi, a importância dela. A importância dela. Até mesmo porque, se Jesus, ninguém fala dela. Olha só. Se Jesus era esse cara pobre, que eu não acredito nessa história, mas ok, Madalena era mulher rica. Ok. O quanto que talvez ela foi um suporte financeiro? Só, só criando uma teoria assim, do nada. Do nada, assim, uma teoria. Tá? Então, ninguém fala dela, isso aí. Tem alguém aqui que já ouviu falar de Madalena desse jeito, que já tinha se conectado a Madalena desse jeito? Traz aqui no chat. Então, em ordem cronológica, tá? Eu tô seguindo a ordem cronológica, inclusive, da existência dessas mulheres, ok? Que foi Eva, Maria Madalena e Tecla. Existiram outras personalidades femininas no meio disso? Claro que existiram. Mas é elas que eu escolhi para estar aqui conosco hoje, no dia 10 do 10. Tá? Então, quem foi Tecla? Primeiro de tudo, ela foi uma mulher destemida. Destemida. O que talvez você não saiba, Deusa, deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Porque, ó, Nanda, né? Que viu sobre Madalena com a Adri na dança circular. Uhum. A Adri também é a minha mestre, iniciadora, sacerdotisa, amiga, o que possa existir, de Maria Madalena, né? De Maria Madalena. Então, quem foi Tecla? Tá? Tecla foi uma mulher que, primeiro de tudo, a gente precisa entender.
Existiu, é, conheceu Madalena comigo no ano passado, na mesma época. Uhum, isso. Na verdade, Madalena sempre esteve comigo, só que eu não a reconhecia desse jeito. Mas ela sempre esteve comigo, porque hoje, quando eu paro e observo quem é Madalena para mim, e tem uma frase dela: andar comigo é andar como eu sou. Andar comigo é andar como eu sou. E eu me vejo muito como essa Madalena, tá? Então, sim, é lindo, é lindo. Eu tô segurando para não escorrer lágrimas, né? Porque eu na TPM eu falo que eu quero que você emoção. Ai, Deus. Voltando. Tecla, minhas deusas. A gente precisa entender que ela existiu em um momento histórico em que o cristianismo, tá rindo, né, Emily? Em que o cristianismo, ele era proibido. Então, o cristianismo, né, as pessoas que se consideravam cristãs, ou seja, seguidoras de Jesus Cristo, né, de Yeshua, eram consideradas criminosas, tá? Então, nessa época, Tecla surge. Ela foi uma mulher, deixa eu já trazer aqui no detalhe para vocês também. Ela foi a filha prometida como esposa. Então, conta a história que ela tinha por volta dos seus 17 anos, tá? E ela, como naquela época todas as mulheres, eram prometidas a casar. Então, a mulher nascia como filha, propriedade dos seus pais, especialmente do pai, né? Propriedade do homem, do pai. E, devido aos interesses, ela era prometida em casamento. Se o pai era uma pessoa com um mínimo de consciência, ele escolhia uma boa família, uma pessoa de índole e tudo mais. Se não, era quem pagasse mais ou menos. Tá? Era os interesses comerciais de negócios, ok? Então ela vive nessa realidade. A mulher, né, que é a filha prometida como esposa, tá? Ou seja, nasceu menina, já sabemos tudo que tem que fazer, e aqui, e sempre nesse lugar, ok? Só que nessa época, então, em que o cristianismo era uma religião, digamos, era um conceito proibido, tá? Existia aquele que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? A Madalisa só tá me trazendo história da Bíblia, menina, eu não conheço, tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Então, nessa época, existia Paulo. Quem foi Paulo? Paulo foi quem batizou Jesus. Tá? Então, quando tem uma passagem que Jesus é batizado, ok? E quem batiza é Paulo. Só que Paulo continua peregrinando, batizando as pessoas e tornando elas cristãs, tornando elas, né, seguidores de Jesus. Agora, o que não contam é que Tecla sentiu um chamado único de que ela também deveria ser essa mulher que traz os ensinamentos do Cristo. Então, Tecla, ela rompe com esse lugar de ser filha, de ser esposa, de ser então mãe, né? Que era o próximo passo. E ela segue Paulo. Então, a história, né? Ela estava na janela e ela escuta Paulo pregar. E ela diz: é isso, é aqui o meu lugar. E ela foge, ela rompe com esse lugar. E ela é extremamente julgada. Por quê? Porque, número um, ela era mulher. Número dois, ela era fugitiva. E número três, para piorar, ela decidiu ser cristã. Como assim, amadinha? Tá? E aí é que vem a parte mais bonita. Tecla foi. Então, olha o que acontecia com as mulheres naquela época. Elas eram levadas em praça pública
para serem julgadas e mortas. A parte do julgamento era só para ter uma diversão. E não era assim, julgada, absolvida, né, livre. Não. Tá? E, por mais de uma vez, ela, ali julgada para morrer, ela se batizava. Eu me batizo em nome de Cristo, ela dizia. E ela escapou da morte mais de uma vez. Então, isso é ser uma mulher de fé. E aqui eu vou trazer o foco e a energia. Porque o que é fé, gente? É ter foco e energia em algo. É ter foco e energia. Tá? Tecla, além de tudo, ela era essa mulher destemida. Porque em nome do que ela acreditava, e ela acreditava no cristianismo, ela acreditava no Cristo. E talvez você vai acreditar, Deusa, no teu trabalho, você vai acreditar nos teus sonhos, nos teus desejos. Eu, por exemplo, eu acredito na família. Eu acredito na família. Que família, Thailisa? A tua? A minha família sou eu e a minha parceira. Somos duas mulheres, somos dois homens. Somos pessoas com filhos, sem filhos. Sou eu e meu filho só. Ótimo, essa é a tua família, eu acredito nisso. Então, ela era destemida por quê? Porque em nome do que ela acreditava, do que vinha do coração dela, ela foi quem ela precisava ser. E aqui, como diria a grande filósofa Débora Seco, já viram o meme da Débora Seco? A gente não é quem a gente quer ser. A gente é quem a gente pode ser, que a gente dá conta de ser, tá? Então, Tecla foi essa mulher que ela precisava ser. Eu preciso ser quem eu quero ser. E eu trago ela aqui como essa figura também social, política. Porque ser política, meus amores, não é ter um partido. Ser política é ter uma posição dentro da sociedade. Ser política é trabalhar em prol daquilo que você acredita. Então, por exemplo, se eu sou. O que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou fazendo um ato político. Que é o quê? Mostrar que existem mulheres de sucesso. E que o sucesso, ele não vem só dessa imagem, né? E eu fiz uma provocação para vocês lá no grupo. O sucesso, ele não vem só dessa imagem que nós criamos, ou que a gente acredita, porque isso é o inconsciente coletivo, do que é sucesso, né? Sucesso. Imagens. Vocês estão vendo? Não, né? Estão vendo, desculpa. Sucesso. Bem simples, entrei no Google, vou fazer de novo, tá? Bem simples. Entrei no Google, Google, ok? Google. Digitei a palavra, sucesso. Sem gênero, sem nada. Olha as imagens que aparecem. Tá? Nenhuma delas. Agora a gente achou uma mulher. Olha aqui essa mulher. Quem é que sã consciência subindo uma escada dessa de salto alto? Pelo amor de Deus. Já me deu nervoso aqui. Tá? Não tem uma imagem. Olha aqui, ó. Desconfortável, né, Gabi? Desconfortável. Não tem uma imagem de sucesso de uma mulher sendo mãe. Não tem uma imagem de sucesso de uma professora, de uma dentista. Não tem mais sucesso de uma mulher no relacionamento saudável, incrível, sendo amada, sendo protegida, sendo cuidada. Não tem imagem de sucesso de mulheres nos primeiros momentos. Olha aqui, ó. Não tem. Homens, homens, homens. Então, o sucesso tem gênero masculino.
E você precisa ser um homem. Tá? Você precisa ser um homem. Ok? Só que a gente está vendo ali que tem como ter sucesso em tudo que a gente se propõe. E aí, olha o quanto que isso é impactante na nossa vida. Por quê? Né? A gente começou falando aqui de Eva, né? A gente falou de Eva, a gente falou de Maria Madalena, a gente falou de Tecla. Agora, reflita, tá? Eu tô falando, escreva, então se você puder escrever aqui no chat, vai ficar muito bom. Mas se você vai ter acesso a esse material depois. De onde você vem? Qual que é a tua origem? Familiar, social. Quais são os aprendizados que você carrega? Porque quando a gente se conecta a Eva como sendo a nossa mãe, essa mulher primordial, e a gente se conecta à nossa mãe física, CPF X, quantos julgamentos você tem em relação à tua mãe? Minha mãe foi errada, minha mãe foi a culpada, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Mas, Thaís, a minha mãe foi. Foi partindo da onde? Partindo de Eva, essa mulher original, que só por existir já era um problema? Então, olha lá na tua origem. Olha quantos julgamentos já existem lá. Tá? Depois, poder. Como que você vê o teu poder? Como que você reconhece o teu poder? O quanto que você tem medo do teu poder? Porque por que as mulheres entraram nesse espaço de submissão, de serem julgadas, de serem diminuídas? Por medo do poder que as mulheres têm. Por medo do poder que as mulheres têm. A única maneira de chegar na Terra é pelo corpo de uma mulher. A única maneira de existir fisicamente aqui é pelo corpo de uma mulher. O único ser que tem um órgão feito exclusivamente para dar prazer, nada além. Não serve para filtrar, não serve para nada. Nada além de dar prazer é a mulher. Olha o poder que isso tem. Freud diria que as mulheres têm inveja do falo, do pênis. É porque Freud nunca teve um clitóris. Desculpa, Freud. Desculpa, Freud. Com todo respeito. Ah, tu nunca teve um clítoris. São 8.000 terminações nervosas dentro de um clitóris. Não é 1.000. Podia ser 1.000, né? Podia ser 2. Não, são 8. Qual é o símbolo do 8? O infinito. O infinito. Então, esse é o poder. Como que você vê o teu poder? Que medo você tem no teu poder? Quais são as sombras? Porque o poder, ele vem com força na mesma medida que ele traz as sombras. Então, quais são as sombras que você tem que superar? Olha o medo do poder, né? Eu tenho o poder de manifestar muito dinheiro, Thailisa. Mas a sombra é que eu não sei administrar esse dinheiro. A sombra é que eu acho que eu não mereço esse dinheiro. Você já acha que você não merece por ser mulher, top 1. Já vamos partir daí. E top 2 é aquilo que a gente falou, né? Se não veio de um pai rico, de um marido rico, o que tu fez para ter esse dinheiro? Se matou trabalhando ou se vendeu. Olha só. Tá? E em terceiro, é a gente trabalhar, então, veja, Eva, nossa origem. Maria Madalena, nosso poder. E Tecla, nossa fé, que é o nosso foco e a nossa energia. Então, onde é que você está colocando a tua energia, meu amor? E que resultado que você almeja quando você coloca essa energia onde você coloca? Tá? Onde é que você está colocando? Que resultado que você almeja? Foco e energia. Gente, isso aqui é uma lei simples e básica. Se eu coloco foco e energia naquilo que está dando errado,
Se eu coloco foco e energia, que é assim, ó, mas Elisa, eu tenho problemas a resolverem. Seja bem-vinda à vida, eu também tenho, todo mundo tem, tá? Isso mostra que você está viva, encarnada, você existe. E fantasma não tem problema para resolver, ok? Elisa, eu tenho problema para resolver, ok? Qual é a solução? Não sei, vamos buscar. Acho que, experimenta. Mas deu errado. Mas olha só, tu testou, aprendeu. Vamos para a próxima. Meu filho de 5 anos. Ai, mãe, por que... Tá bom, filho, esse é o problema. Qual que vai ser a solução que a gente vai achar aqui? Que resultado que você almeja, tá? Então, reflita sobre isso. Planeta Terra é ação, o que fazer? Isso aí. Isso aí. Tá, tá aqui, minha filha, na Terra, encarnada nesse corpo maravilhoso, gostoso, orgástico. Vamos fazer, tá? Vamos fazer, ok? Então, meus amores, entendam que onde está o seu poder, está o seu sucesso, está a sua sombra. Aonde está o seu poder, está o seu sucesso. Mas também está a sua sombra, porque você precisa lidar com ela. Você precisa lidar com ela. Papo de bastidor aqui, tá? Tava eu organizando essa aula, porque acordo 6 horas da manhã, mas também às vezes desmaio às 9 da noite. Foi o que aconteceu, tá tudo certo. Tava aqui movimentando a aula, escrevendo e tal, chegou no final, fiz umas coisas, e aquilo tava... Sabe quando escreve um negócio, faz um negócio, mas assim... Não tá legal isso aqui. Não, mas é isso aí. Fui tomar café, voltei, eu tomando café, já ia assim... Por que tu não fala o que tu tem que falar? Por que tu não fala o que tu tem que falar? Por que tu não fala sobre dinheiro? Que é isso que tu tem que falar. Porque aonde é que está o meu poder? Onde é que está o meu sucesso? Também está a minha sombra. Também está a minha sombra. Ok? Então, nós precisamos lidar com tudo isso. E para a gente lidar com tudo isso, a gente precisa saber que em cada 10 mulheres, 8 acreditam que ser mulher é dar conta de tudo. Em cada 10 mulheres, 8 acreditam que ser mulher é sentir culpa e duvidar de si. Só tudo certo, eu me senti culpada. Ela nem se dá conta que ela tá duvidando, que é. Ai, eu acho que eu fiz tal coisa, eu errei. Ai, eu não deveria ter feito assim, eu não deveria ser assado, porque o outro me culpa porque eu isso, porque o outro me julga porque eu aquilo. E assim, normal, é assim, né? Nem sabe que existe outro lugar. A cada 10 mulheres, 8 acreditam que sucesso é abdicar de algo, é abrir mão de algo. Então, para mim ser uma mulher de sucesso na carreira, eu tenho que abrir mão da maternidade. Para mim ser uma boa mãe, eu tenho que abrir mão da carreira. Para mim ser uma mulher de sucesso, eu tenho que ser mãe e esposa. Senão. Mas por que eu acho isso? Porque lá na época da Tecla, esse era o sucesso da mulher. Tá? E aí, mulher, você precisa saber que você tem o poder de prosperar, sem se sentir exausta, sem se sentir culpado e ter sucesso em tudo que você faz. Só que se você está esperando ter sucesso naquele parâmetro que a gente viu ali do Google, só nascendo de novo e nascendo homem. Só nascendo de novo e nascendo homem. Agora, como mulher, você quer ter sucesso? Vem comigo, tá? Dá para ter esse sucesso. Então, o que a gente precisa disso no passo a passo, minhas deusas? E eu vou entregar esse conteúdo depois para vocês. Tá? O passo a passo, Thailisa, lindo, teoria, tudo bem, Tecla, maravilhosa, gratidão, Madalena, vou rezar para você. O que eu faço agora? Para onde que eu vou? A gente precisa trabalhar em cima de planejamento, organização, para ter clareza e direcionamento. Sem isso, você não prospera, ok? Então, o que é o planejamento? É você reconhecer o teu momento de vida.
O que é organização? É você alinhar os seus papéis e as suas demandas, sabendo como priorizar. E a clareza é identificar quais são os teus valores, quais são os teus sonhos, quais são os teus desejos. Assim como Tecla lá viu qual é o valor dela. O valor dela era estar onde ela acreditava. E aí é que vem o direcionamento, porque você vai conseguir fazer isso de uma maneira muito mais específica. Então, muitas vezes a mulher, ela pula tudo isso e ela quer o direcionamento. Quero saber para onde é que eu tenho que ir. Mas não sabe a velocidade que tem que andar, não sabe o que tem que levar, não sabe qual é o ponto de chegada, mas ela quer ir. Quero ir para algum lugar, tá? Então, não tem como. Então, aqui nesse passo a passo, vocês vão receber esse material e vocês vão minimamente botar as ideias no papel, só que separando elas em planejamento, organização, clareza e direcionamento. E eu trouxe aqui também o ideal e o possível, né? Porque assim, o mínimo e o máximo, tá? Eu quero uma vida saudável. Nossa, então agora eu vou comer saudável, vou fazer atividade física todos os dias, eu vou meditar todos os dias e eu vou, sei lá, o que mais? Todos os dias. Daí eu consigo o primeiro, consigo o segundo, no terceiro já desisti. Eu sou errada. Eu sou uma catástrofe. Eu não faço nada. Tá? Planejamento. Olha lá para o teu momento de vida e fala qual que é a tua meta de curto, médio e longo prazo. Não sei a meta de médio e longo prazo, Thaís. Começa pelo curto. Pronto. Tá? Então, aqui eu dei um exemplo. A minha meta, Thaís, é crescimento profissional. Essa é a minha meta nesse momento. Tá? Organização tem a ver alinhar os papéis e as demandas e saber como priorizar. Eu quero crescer profissionalmente, sim, mas sem deixar de olhar para mim como mulher, sem deixar de atender o meu filho, sem deixar de estar com o meu marido, para daí então olhar para o meu profissional. Na minha realidade, gente, mentira, tá? Eu tô olhando para mim como mulher, tô olhando para o meu filho e para o profissional. O marido, ele se encaixa. Mas isso está alinhado com o meu parceiro. E tá tudo bem, ok? Clareza é identificar quais são os seus valores, seus sonhos e os seus desejos. Então, no meu caso, deixa eu colocar aqui, que ela tá pequenininha, né? É colocar o meu servir de maneira organizada e fluida, sem culpa. Tá? Qual que é o meu servir? É ajudar as mulheres, as filhas de Eva, a terem tudo aquilo que elas querem. É sair do espaço de julgamento, é sair do espaço de culpa, de errante, e ser a mulher que você quer ser. Ok? E a gente vem para o direcionamento, que é reconhecer e fazer uso das ferramentas para melhorar minha produtividade com respeito e leveza. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou fortalecer no meu relacionamento o parceiro para o meu crescimento profissional. Por isso que eu falei ali, que eu não estou olhando para o meu relacionamento no sentido assim, priorizando, eu tenho que estar com meu marido, eu tenho que atender ele, Não. Eu estou dizendo assim, eu preciso agora de você como meu sócio. Lembra que no relacionamento a gente tem os sócios, os amantes e os amigos. Então eu preciso de você como meu sócio. Quer dizer que eu não vou olhar para os amantes? Quer dizer que eu não vou. Mas isso não é a minha prioridade primária. Tá? Depois, qual que é meu ideal e meu possível? Eu vou ter uma rotina de cuidado. Eu vou ter trabalho e presença com a minha família. Então, eu não vou abrir mão do meu cuidado em prol do meu servir. Porque eu estou dizendo que o meu foco é cuidado. Tá? Então, um exemplo. Eu vim hoje para essa aula, depois de ter tomado meu café, de ter me maquiado. Tá? Perfeito. Fez sentido até aqui? Tudo certo? Ótimo. Agora eu lembrei que eu tenho que fazer. Fez muito sentido. Maravilhosa. Jenny tá tão quietinha, Marlene tá quietinha. Podem falar comigo, né, gente? Pelo amor de Deus. A Gabriela e eu, a gente é do babado, tá?
Eu tô aqui só recebendo, pensando, analisando. Só respirando, né, Jenny? Só respirando. Pensando que às vezes a gente perde que a força, às vezes tu, que nem eu lembro que tu me disse, Jenny, pega a força da maternidade, mas cadê a força? Mas é coisas que a gente vai alinhando. Uhum. A força da maternidade, para mim, ela se apresenta quando eu não desisto. Tá? Então, quando eu não desisto, do tipo assim, eu venho crescendo em relação à minha vida financeira. Crescendo de que maneira? Saindo de um apartamento super pequeno, indo morar numa casa, agora indo morar num apartamento maior, no centro. Eu venho crescendo. E a força do maternar, para mim, de olhar para o meu filho e falar assim: eu sou modelo de mãe, de mulher que ele vai ter. Eu não posso desistir. Porque por mim mesma, várias vezes eu quero desistir, né? Mas eu não posso fazer isso pelo meu filho, inclusive. Tá? Então, essa é a minha força. A força da maternidade, para mim, ela se mostra no não desista, só segue, só faz. Tá? Então, minhas deusas, a gente tem que olhar para essa prosperidade. Ok? É a força da nossa menina. Isso aí. Isso aí. Tá? Acho que eu já contei aqui, né? Que em um determinado momento eu falei assim: eu quero faturar 30 mil esse mês. Ó, a Madalena ali, maravilhosa. Eu quero faturar 30 mil esse mês. Mas eu olhei, eu mereço faturar 30 mil? Falei, eu quero me iludir que eu mereço. Aí eu olhei para a foto da minha menina, que é isso que a Gabi também mostrou, né? Eu também tenho a foto da minha menina, minha criança, criança que eu fui um dia. E eu olhei e falei, mas ela merece 30k no mês. É por ela. Tá? Então, o que é a prosperidade feminina? É esse passo a passo para você alinhar seus sonhos, seus desejos e fortalecer a sua carreira e a sua vida financeira. A mulher que está empreendendo, ela tem um diferencial muito grande com a mulher que tem um trabalho CLT. Diferencial, não é melhor e nem pior, ela tem um diferencial. Porque é o que, meus amores? Quando eu sou CLT ou quando eu sou concursada, por exemplo, eu estou em uma instituição hierárquica. Alguém manda e alguém obedece. Eu tenho um espaço, abre aspas, seguro. Eu não estou sozinha. Né? Mas esse não estar sozinha, ele limita as minhas ações. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer com base no que esse trabalho, no que essa gestão me pede. Né? Então, eu sei porque já fui CLT. Ser autônomo, o próprio nome diz. Ser empreendedora, ser autônoma, não, o próprio nome diz. É se arriscar. É você sair dessa esfera hierárquica, que não vai nos lembrar muito nossa família de origem, mãe e pai, e dizer, agora eu faço com as minhas próprias pernas, do meu jeito. É muito mais arriscado. Eu tenho uma possibilidade maior de fazer o meu salário? Sim. De cuidar do meu tempo? Sim. De fazer o que eu quero? Sim. Só que sem organização, sem planejamento, amada, vai ser só bonito na teoria. Tá? Então, por isso que mulheres curam mulheres. E a gente precisa estar em uma comunidade de outras mulheres que falam a mesma língua. Que falam a mesma língua. Depois, eu preciso ter conhecimento, porque conhecimento é poder. Eu preciso acessar, porque olha só, eu me cobro porque eu quero ser próspera, fazer dinheiro, tá, Elisa, e tudo mais. Ok. Mas existe uma grande pedra dentro da tua própria cabecinha, como da minha, como de todas as outras mulheres, a gente está dissolvendo isso, de que dinheiro não é para mulher.
Ou que dinheiro é para a mulher se ela recebeu do pai, se ela tem um marido X, ou se ela fez alguma coisa que ela não deveria. Dinheiro não é para a mulher. Sucesso não é para a mulher, a gente acabou de ver. A gente acabou de ver. Então, quando eu conheço, quando eu acesso a consciência disso, eu dissolvo. Eu chego mais rápido. Porque daí eu paro de carregar pedra. Imagina que você quer correr, mas você está carregando pedra. Você solta. Para isso, a gente vai ter clareza e direcionamento, tá? Que é o conhecimento aplicado no dia a dia. Como é que eu faço para crescer com constância? Porque na visão da autônoma, da empreendedora, ela precisa crescer e ela precisa manter a constância. Para daí eu ter os resultados que eu quero, que é o quê? O foco e a energia para realizar meus sonhos e meus desejos. E uma informação adicional que não está aqui é o modelo financeiro do mundo está mudando. O modelo financeiro de como as coisas são, como a gente faz dinheiro, como a gente recebe, como a gente dá, está mudando. Esse modelo está mudando. Tá? Para isso, né? Nessa prosperidade feminina, a gente vai trabalhar em cima do quê? Dessa conexão com um grupo exclusivo de mulheres que vai trabalhar isso, tá? Para ter essa clareza e direcionamento com imersões, como para alinhar como eu penso, como eu sinto e como eu tô agindo. Essa é a base, pensar, sentir, agir. Porque se eu não olho para aquilo que eu estou pensando, para o meu sistema de crenças, para os meus valores, eu não vou sentir de fato o que eu quero. Ou eu vou sentir só aqui no meu frontal, que tem pouca ou nenhuma força. Eu não vou sentir de fato no meu coração o que eu quero. Ai, mas sentir no coração, que romântica. Não. Sentir no coração é o primeiro lugar que a gente começa a manifestar o que a gente quer. Cientificamente, o nosso coração tem muito mais força do que o nosso cérebro. Cientificamente, o nosso intestino tem que estar saudável para a gente ser feliz. Então, parem de supervalorizar o cérebro. Ele é bacana, legal, tá tudo certo. Mas não tá ali boa parte das nossas respostas. E esse conhecimento, essa consciência, ela vai vir para você através de sementes semanais para a gente manter essa constância, aumentar essa consciência. Tá? Então, a prosperidade feminina é um lugar de conexão com outras mulheres que estão olhando para o mesmo lugar que você está olhando, que é a carreira realizada, que é a prosperidade, que é ser empreendedora. É você ter um lugar que vai te trazer conhecimento, base para isso. Base, vai limpar crenças, vai limpar padrões, tá? E para você alinhar o que você pensa, o que você sente e ter os resultados. Só que esses resultados eles têm que ser aplicados no nosso dia a dia. Eles têm. Quantas vezes você viu algo que você achou incrível, maravilhoso, só que ele dava muito trabalho, mas muito trabalho. Qual foi a chance de você se manter ali? Desiste. Que é aquela história que eu falei, eu quero me cuidar, então eu vou me alimentar saudável, fazer atividade física, dormir 8 horas por noite, blá, blá, blá. Não aguenta, tu não sustenta. Por quê? Porque tu tem que andar com consciência, andar com passo firme, com firmeza, com clareza, tá? Então, a prosperidade feminina são esses 12 meses de acompanhamento, com as imersões mensais, com aulas gravadas, com as sementes semanais e uma comunidade de mulheres. Que vai ser? Para que vai servir? Para você alinhar a tua carreira e fortalecer a tua vida financeira. Então, a gente vai falar basicamente disso. Menina, agora eu entendi que tem alguma coisa que não está funcionando aqui. Olha que maravilhosa. Olha que maravilhosa. O que acontece? Eu quero trazer para vocês uma base aqui que não estava aparecendo.
Olha só. Maravilhosa. Esse é o Brasil que eu quero. A pessoa na TPM que pega a apresentação. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Aquilo lá não muda, tá? Tá aqui, ó. Só que aqui eu tenho um resumo para vocês, ok? Então, o que a gente vai trabalhar na prosperidade feminina? A consciência, porque conhecimento é poder, poder de ter escolhas, de ter a tua liberdade. É quebrar essas crenças e esses tabus sobre ser uma mulher de sucesso. E a gente vai trabalhar em cima do planejamento, tá? Que isso aqui é muito importante que eu queria trazer para vocês. Reconhecer o seu negócio de maneira técnica, administrativa e comercial. Muitas mulheres reclamam que o seu negócio não está funcionando, que a sua carreira não está destrinchando, porque elas só estão focadas em um desses pontos. Eu preciso conhecer, preciso saber, porque a fulaninha lá, ela sabe, eu não sei. Muitas vezes, o conhecimento que você já tem já é suficiente, só que você não sabe comercializar ele. Você não sabe vender. Depois, tem mulheres que têm o conhecimento técnico que precisam, estão atuando no seu comercial, mas administrativamente estão bagunçadas. É aquela mulher que não consegue sair do operacional. Se eu não estiver lá no fazendo o que tem que ser feito, meu negócio para. Tá? E o resultado, que é essa prosperidade mental, emocional e com ações direcionadas para a tua abundância. Porque, meus amores, o que é prosperidade? É a flecha que te direciona. Prosperidade é é uma flecha. Eu tô aqui, eu quero chegar lá. É uma meta, um objetivo. Mas é a abundância que te nutre. Prosperidade te leva. Abundância te alimenta. Abundância te alimenta. Tá? Então, é disso que a gente está falando, ok? Mantemos ainda a conexão através desse grupo, a clareza e direcionamento com as imersões, tá? E o conhecimento para você chegar onde você precisa chegar, ok? Então, a prosperidade feminina, ela é um serviço que eu vou prestar para as outras mulheres, em que você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva de outras mulheres que estão buscando isso, tá? Você vai ter clareza e direcionamento nessas imersões mensais. Então, gente, olha o nome, imersão. A gente vai estar imersa, tá? Olhando de maneira bem prática, bem pontual como a gente melhora isso. Vocês vão ter uma série de conteúdos para vocês consumirem, mas, Thaís, eu não vou dar conta. Não é para você dar conta. Eu vou te passar todas as minhas referências. Só que você vai ganhar o quê? Você vai ganhar aquilo que eu apliquei, testei e tive resultado. Então, imagina o seguinte, por exemplo, tá? Eu não tenho aqui, mas tá tudo bem. Imagina o seguinte, que você foi lá e comprou um livro do Bradesco, tá? Meu livro aqui é do Bradesco, meu marido trabalha no Bradesco. Comprou um livro do Bradesco que te ensina a fazer um monte de coisa. Você vai ter que ler o livro, você vai ter que aplicar, você vai ter que ver o que deu certo e o que deu errado. Então, eu vou te trazer todos os materiais que eu vou usar. Se você quiser aprofundar, mas você já vai receber de mim aquilo que eu estudei, apliquei, tive resultado. Como que eu apliquei? Como que eu aplico no meu negócio? Tá? Depois, você vai ter, além dessa imersão mensal comigo, semanalmente, na nossa comunidade, você vai ter uma semente. Então, toda semana você vai plantar uma semente. Que ela é um conteúdo simples, fácil e aplicável, imediatamente. Imediatamente. Para a gente alinhar a prosperidade nesses níveis mentais, emocionais e de ação concreta. Tá? Para ter os resultados que você está buscando. Ok? Então, isso são 12 meses de acompanhamento, as imersões mensais. Vai ter algumas aulas gravadas para vocês, tá? E as sementes semanais, junto com a comunidade que você vai fazer parte. O valor desse processo, meus amores, é de
697. 697. Mas você que está aqui, você já está participando da pré-venda. Então, essa pré-venda, ela vai ter esse valor de 197. São poucas as vagas para pré-venda, tá? Nós temos 5 vagas para pré-venda. Por quê? Porque esse produto, esse serviço, ele vai chegar nesse 697. Só que a pré-venda é... Lembra quando eu comecei falando que eu recebi? Esteja no dia 10 do 10, às 10 horas, falando para as mulheres? Isso aqui não estava programado para acontecer hoje. Isso foi programado, ok? Tá, e como é que eu sei se a prosperidade feminina é para mim? Você vai participar numa sessão de direcionamento. Você não precisa comprar a prosperidade feminina agora para você. Você vai primeiro participar dessa sessão de direcionamento, a sessão Minha Prosperidade, tá? Você vai participar dessa sessão de direcionamento, em que eu vou entender o que você está buscando. E a partir do que você está buscando, te direcionar. Sim, é aqui comigo que você vai ter o que você está buscando, ou não. Não é aqui comigo que você vai ter o que você está buscando. E o lugar que você precisa ir é tal. A profissional que você precisa ir é tal. Ok? Então, quem está aqui hoje, nessa live agora, já clica, mandei aqui no comentário, ok? Porque ela não vai ir para os grupos, tá? O que vai ir para os grupos vai ser o replay dessa gravação, vai ser esse conteúdo, tá? E as pessoas que estão lá no grupo vão ter que preencher e buscar garantir a sua vaga. Quem já está aqui hoje comigo já tem a sua vaga nessa sessão de direcionamento. Para quê? Para mim ver se é isso aqui que você está buscando. Se é um lugar de conexão com outras mulheres, se é um lugar de clareza e direcionamento, se é um lugar para você acessar a tua consciência e para ter os resultados que você quer. Talvez você precise, na verdade, é só focar no teu comercial. E daí, você vai dizer assim, não, Thaís, já tem uma mentalidade próspera. Ok? Tá? Mas quando a gente está falando de prosperidade feminina, é para a gente focar nesses 3 pontos aqui, ó. Conhecimento, planejamento feminino para ter o resultado que a gente quer, que a gente está buscando. E manter esse resultado, essa constância. Então, Gabi, Marlene, Jenny já estão convidadíssimas para essa sessão, vocês já estão recebendo essa sessão, tá? São essas 5 vagas para poder estar na pré-venda, e outras 2 vagas vai ser quem assistiu o replay, quem preencher e eu ver que tem condições para vir para a sessão, ok? Para quê, meus amores? Para ser a mulher de sucesso que você busca ser. Para ser essa mulher de sucesso. Né? Então, quem ainda não participou da minha sessão, da minha aula de prosperidade feminina, né? Tem lá um monte de conteúdo para entender da onde que eu estou partindo. Só que agora eu quero, além desses conteúdos que estavam vindo, trazer de uma maneira bem prática como a gente faz isso no dia a dia. Como é que eu quebro essas crenças, Thailisa? Como é que eu quebro esses tabus? Como é que eu olho para o meu negócio de uma maneira feminina? O que eu tenho que organizar? Eu acho que eu tenho que fazer tudo, né? Como eu disse ali, 8 em cada 10 mulheres acreditam que elas têm que fazer tudo. E daí elas não sabem pedir, elas não sabem delegar. Tem mulher que não sabe delegar, nem para o próprio marido. Nem para o próprio marido. Precisa aprender a delegar, tá? Então, a prosperidade feminina, a gente vai estar baseado nesses 3 pontos aqui. Vou trazer eles de volta para você. Consciência, planejamento, para ter o resultado que vocês querem, que vocês estão buscando, ok? Então, a gente vai sim falar sobre dinheiro, quebrar crenças, quebrar tabus. A gente vai sim falar sobre como ser uma mulher próspera. E eu vou mostrar para vocês no passo a passo como se planejar e como se organizar. Por quê? Porque eu recebo mulheres do tipo, Thailisa, minha agenda está toda bagunçada. Thailisa, eu recebi uma cliente. Thailisa, eu acho que eu tenho TDAH. Falei, tá, me explica isso.
Não, porque eu não consigo terminar o que eu começo. Tá, mas por que tu não consegue? Porque ela tem muita coisa para fazer. Não é porque ela tem TDAH, porque ela tem muita coisa para fazer. E ela acha que ela precisa dar conta de tudo, ok? Então, meus amores, é isso. Esse é meu convite. Dúvidas, questionamentos, deixa eu abrir aqui, ó. Não esqueçam de que o formulário está aqui nas mensagens da chamada, tá? Para mim saber quem está aqui. Vamos lá. Quero saber de vocês agora como foi estar aqui, quais são as dúvidas, como que vocês veem esse passo a ser dado. Estou tentando desativar o som aqui, não estou conseguindo. Mas enfim. Marlene, Jenny, Gabi, me falem. Fale, Gabriela, que eu sei que você adora falar. Vou te deixar sozinha, então. Fale, Eu tô Jenny. aqui pensando nas minhas bagunças, né? Nos meus papéis também, de que realmente falta muito planejamento para mim e é mais essa parte mesmo. Aham, aham. E o que que acontece, né, quando falta planejamento? Planejamento, ele é o antecessor da organização. Então, se eu não tenho planejamento, eu não tenho organização. Quando eu não tenho organização, eu gero estresse. E isso vai influenciar, inclusive, no meu corpo físico. Então, qual é o primeiro passo? É planejar. Só que a gente acha que planejar é perder tempo. Ah, eu preciso executar, não posso ficar perdendo tempo em planejar. Planejar já é a execução. Planejar já é o começo da execução. É a mesma coisa assim, entrar numa relação sexual sem preliminares. Não tem como, meu amor. Então, planejar para querer ter não planejar para querer ter resultado, não tem como, tá? Gabi, quer compartilhar algo? Quanta coisa, viu? Eu vou sentir vários convites aqui para me organizar melhor, para planejar mais, para fazer esse movimento que é sentar a bunda na cadeira e botar as ações, né? Fazer esse planejamento que eu, para mim, como sou uma pessoa muito ativa, é chato. E eu sei que quando eu boto a bunda na cadeira, eu grudo e não quero mais sair, aí eu vou para outro extremo. E tá, e quando tu falou, né, onde está seu poder, seu sucesso, sua sombra, eu, uau, né, vem tudo à tona assim, de novo, a necessidade da gente estar mais conectada com a gente mesma. E no meu caso, parar de buscar fora o que está dentro, que está tudo aqui já, tudo preparadinho, só tem que fazer. Como você disse, o planejar é chato, mas ele é um lugar que leva, ele é uma ação que leva a gente para um lugar desconhecido, né? Sim, só que o planejar de maneira masculina é chato. Né? Eu tô aprendendo, né, amada? Uhum. O planejar de maneira masculina se torna chato. O planejar de maneira feminina, ele se torna um processo de retroalimentação. Tá. Ele se alimenta dele mesmo e faz você crescer nele. Então, o planejamento, ele também é feminino. Tá? Então, quando a gente pensa assim, em planejar de uma maneira masculina, assim, ai, vem lá, planilha, o que, como, aonde, por quê, né? Ai, vem tudo isso. Não, é um planejamento feminino que é para a gente olhar assim, de fato, o que que eu quero? E como é que eu sei que eu vou chegar lá? Né? Nunca esqueço eu fazendo trilha, estava grávida do Valentim, uma trilha que nunca terminava. E o Alex falou para mim, mas nós vamos saber que a gente chegou. Eu falei, quando nós chegar lá, nós vamos saber. Então, olha o masculino. Eu quero saber aonde é que eu tenho que chegar. E olha eu como feminina. Quando chegar, eu vou saber que cheguei. Só que não é nenhum nem outro, né? É a gente ter os dois alinhados. Então, é a gente planejar de uma maneira feminina e masculina. Porque quando eu só olho para um planejamento masculino, ele vai ser engessado. Né?
Então, é a gente aprender a planejar das duas maneiras. Maravilhosa. Maria, você acabou de chegar, meu bem, e acabou de sair. Ai, maravilhosas. Então, deusas, um super beijo. Obrigada por vocês estarem aqui, tá? Como eu falei, essa foi um momento mais para mim fortalecer essas mulheres tão maravilhosas, né? Eva, Maria Madalena, Tecla, e mostrar para vocês que é possível a gente ter sucesso como elas tiveram, tá? E que a gente possa honrar essas mulheres, né? Sendo a versão maravilhosa delas. Então, gratidão, Gabi, Jenny, e a gente se vê nos nossos grupos, no Instagram, enfim. Um beijão.